Olá, bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 11, esgotamento espiritual. E como nós falamos um pouco sobre as duas aulas passadas, nós falamos sobre fé. Fé é aquela que produz a alegria e a fé que produz a paz do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como viver no Espírito, né? Algumas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, elas vivem como se fosse um cão, um animal que precisou fugir do seu dono porque sofreu tantos maus tratos, está perdido no meio da noite, com frio, com fome, faminto, mas qualquer outra pessoa, qualquer humano que se aproxime oferecendo até mesmo comida e conforto, provavelmente isso seria completamente rechaçado. Mas por que acontece isso? Porque muitas pessoas hoje estão despedaçadas pelas experiências que elas tiveram dentro de igrejas, às vezes fazendo parte de uma família muito rígida, né, com padrões que são moralmente, por assim dizer, apenas por aparência, da boca para fora, quando a verdade, a realidade é bem diferente. Eu trouxe aqui um versículo para nós começarmos essa aula de número 11, é Isaías capítulo 42, versos 1 e 3. É uma profecia de Isaías a respeito de Jesus, do Messias. Ele diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Quando Isaías estava se referindo a essas palavras a respeito de Jesus, ele usa duas ilustrações muito comuns daquela época. Hoje, para nós, com energia elétrica, é muito difícil até mesmo entender, ou nós que vivemos numa cidade, né, que temos aí, não vivemos num campo, também não compreendemos muito essas ilustrações, né? Quando ele fala de canas e fala de pavios, né, em qualquer rio que você fosse ali em Israel, nas margens desse rio você ia encontrar diversos tipos de pequenos bambus, assim, de canas mesmo, de caniços que cresciam à margem. E era muito comum para as crianças mesmo pegarem esses caniços, tirarem o seu interior e disso fabricarem pequenas flautas, né, para se divertirem e brincarem. Só que é um bambu bem frágil mesmo, e qualquer coisa poderia rachá-lo. E é claro, se ele rachasse, você simplesmente o esmagaria, o torceria e o jogaria fora. Porque afinal tem tantos outros bambus, não é? Há tantas outras canas ali, você pode escolher qualquer uma delas. E quando ele se refere ao pavio, como era muito comum, né, as lâmpadas a óleo nas casas do povo hebreu, a gente sabe, ou talvez se você nunca tenha vivido isso, você já foi numa fazenda, ou talvez você já tenha visto, né? O lampião, quando ele se apaga, a brasa do pavio rapidamente começa a incendiar o próprio pavio. Isso solta uma fumaça de cheiro bem forte, né? O linho queimado, e se você não correr e acabar de apagar o pavio, aquilo vai impregnar a casa toda. Então é claro também, é muito comum que para uma dona de casa naquele tempo, quando o pavio tivesse apagando, porque estava faltando óleo, corresse ali e apagasse ele completamente. E aí mas a gente vai perceber, né, que Jesus é diferente. Essa ilustração de Isaías, ela fala sobre a fragilidade do homem. Ela fala sobre como nós, né, muitas vezes nos quebramos e como nós deixamos que o nosso fogo se apague e estamos quase ou bem perto da extinção, né, de extinguir o nosso fogo interior. Mas como eu disse, Jesus é diferente porque essa profecia de Isaías remetia exatamente a um Jesus que jamais descartou qualquer uma das pessoas. Um Jesus que estava preocupado em tomar aquela cana ali, aquele caniço, e não permitir que ele se quebrasse mais ainda. Ou aquele que outra hora foi alguém que estava com seu fogo interior muito aceso, de não deixar que ele venha se apagar completamente, mas trazer de novo uma luz, e aquela luz que ilumina todo mundo. Quando nós olhamos nessa ótica, nós vamos ver que, infelizmente, há muitos cristãos, muitos crentes hoje que se sentem como se estivessem capturados. O mundo observa essas pessoas, observa esses crentes, né, de uma ótica do tipo assim, eles fingem que são perfeitos, mas quando uma igreja os descarta por haverem falhado, o mundo nem mesmo se surpreende a respeito disso.
Porque esse é um pensamento, infelizmente, bem mundano. Se você não serve aos padrões que foram estabelecidos, você não serve para mais nada. Você deve, então, ser descartado. Às vezes nós estamos falando aqui de um descarte social, né? Às vezes até mesmo de um emprego, né? Quando as pessoas olham para você e entendem que você não é adequado para aquela tarefa e simplesmente você é demitido e outro é contratado no seu lugar, sem mesmo se preocupar em trabalhar e trazer algum tipo de reconstrução no seu interior para que você se torne um profissional melhor. Quando nós olhamos isso dentro da ótica da igreja, o quadro se torna ainda mais terrível, porque nós vamos ter pessoas que terminam por ser prisioneiros, não exatamente de um pastor ou de uma denominação, mas de uma doutrina que é pregada domingo após domingo, em que você tem que fingir uma espiritualidade em todo tempo. Mesmo você sabendo que você é incapaz, que você tem as mesmas lutas que todas as outras pessoas, é como se fosse um jogo do silêncio, em que ninguém declara nada. E o primeiro que declarar, olha, eu não consigo viver assim, simplesmente ele é olhado pelas outras pessoas e se espera que, no mínimo, essa pessoa seja excluída do seu meio, para que todos os outros possam viver de novo nessa comodidade silenciosa de aparências. Isso é muito triste, né? Porque esses falsos pastores, como nós falamos, eles definem a espiritualidade por uma série de regras, por uma série de preceitos, de ordenanças, de ordens. Você tem que viver de acordo com a vontade dele, como se fossem ditadores, quando na verdade nós sabemos que todos deveríamos ser pastoreados pelo Senhor Jesus Cristo e pastoreados por pastores segundo o coração de Deus. E isso é um quadro muito triste. E é interessante que, em contrapartida, nós vamos olhar que mesmo que você tenha se queimado espiritualmente, né, em um lugar desse tipo, numa comunidade dessa forma, alguém que não te tratou da maneira como Deus trataria qualquer um dos seus, né, essas pessoas elas são incapazes de reconhecer e se arrastam, né, num piso espiritual de culpa, né, e algumas vezes de feridas, e se parece um pouco como aquele cachorro que eu mencionei no comecinho da nossa aula. Alguém que sofreu tanto nas mãos, seja de uma pessoa, ou de uma denominação, de uma igreja, ou de uma família, que agora se tornam incapazes de confiar até mesmo em Deus. Então é um caso bem interessante quando a gente pensa nas crianças que foram abandonadas por um pai quando eles eram bem pequenininhos. Então a associação deles quando crescem é assim: meu pai me abandonou, Deus é pai, Deus também me abandonará. Então eles se tornam incapazes de confiar e desenvolver uma fé saudável. Quando nós olhamos para a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fracassaram em algum momento. Uma das histórias que eu queria contar hoje está ali em 2 Samuel, no capítulo 11, a história de Davi e Betseba. Davi não havia subido com o exército para enfrentar ali os seus inimigos, havia ficado na cidade. Numa tarde, ele vê a esposa de um dos seus oficiais tomando banho através do seu palácio, se encanta por ela, busca, traz para o palácio, adultera com ela, e quando ela engravida, Davi, ao invés de revelar todas as situações, deixar público tudo que tinha acontecido e pedir perdão, não, o que ele faz? Ele dá um jeito de organizar o exército para que o seu oficial, que a pessoa, o esposo de Betseba, Urias, se colocasse na linha de frente de batalha. Ele era um estrategista. E quando ele se coloca na linha de frente de batalha por obediência, ele termina sendo morto numa guerra. Então, Davi é um exemplo de pessoa que a gente poderia dizer assim: puxa, ele foi um assassino, né? Ele foi um adúltero, né? E ainda assim, nós vamos olhar Deus tratando Davi de forma diferente do que eu e você trataríamos com essa mesma pessoa, ou com alguém que fizesse algo parecido conosco. Quando nós falamos sobre viver no Espírito, nós não estamos falando sobre horas e horas de oração, de busca, de jejum, até que você receba uma revelação, mas uma forma de viver a qual Deus estabeleceu para cada um de nós, sem o fardo, sem o peso da culpa dos erros que nós cometemos. Sim, é verdade que nós temos que buscar a santidade, nós temos que crescer, nós temos que viver uma fé, viver de fé em fé todos os dias. Mas Deus não lança fora, como nós já falamos da parábola ali do exemplo que Isaías usa na sua profecia. Jesus é aquele que não descarta o caniço rachado. Ele não vai pisoteá-lo, não vai esmagá-lo. Ele é aquele que não apagará o pavio quando ele está fumegando, mas vai trazê-lo de volta a fogo.
Davi, vivendo nesse tempo, ele sabia o que ele estava passando, porque ele escreveu isso depois de forma maravilhosa nos Salmos. Nós podemos acompanhar isso, seja no Salmo 32 ou no Salmo 51. Por exemplo, no Salmo 32, versos 3 e 4, olha o que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como a seca no período da estiagem. Então Davi sabia que ele havia cometido pecado, mas ele tentou esconder o máximo que ele pôde. Ele tentou porque ele sabia que ele estava diante de uma sociedade que ia começar falando mal e provavelmente ia terminar tentando apedrejá-lo. Porque na lei de Moisés, naquele tempo, no tempo de Jesus, não havia perdão nem para o adultério, nem para o assassinato. Não importava que ele fosse um rei. Davi sabia que se o pecado dele fosse revelado, provavelmente ele seria triturado, né, socialmente falando, pelo tempo que ele vivia. Porque as pessoas buscavam a lei não importando-se com as pessoas. Né? E quando nós olhamos o Salmo 51, acho que ciente disso, olha só o que Davi escreve no verso de número 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quer dizer, Davi sabia que o seu pecado era um pecado diante da lei, um pecado mortal, um pecado que não havia escapatória para ele, e como rei de Israel, quem poderia julgá-lo, quem poderia executar essa condenação e essa execução era o próprio Deus. Mas ele sabia porque ele confiava e conhecia o pastor de Israel. Foi ele que escreveu maravilhosamente o Salmo 23, que fala que o Senhor é o seu pastor e nada, ele sabia que nada faltaria a ele. Então, quando nós olhamos para isso, Deus é aquele especialista que pega os nossos erros, os nossos fracassos, como uma matéria apodrecida, coloca isso no solo, mistura ali de uma forma que aquilo depois acaba se transformando no melhor fertilizante para as outras plantas do jardim dele. Então, Deus não transforma a gente em fertilizante, Ele transforma os nossos erros. Ele sabe o que nós cometemos, mas como eu já ouvi alguma pessoa dizer uma vez, Deus não perde a viagem. Deus sempre vive no agora. Ele sabe que nós deveríamos ter feito algo diferente, mas Ele não vai nos cobrar por aquilo que nós fizemos nesse momento. Mas a partir mesmo dos nossos próprios erros, Ele pode transformar isso num solo, transformar isso numa experiência de vida, transformar isso numa restauração de alma e a partir disso seguir a nossa vida. Tem um exemplo muito interessante de uma praia nos Estados Unidos, na Califórnia, chamada Fort Bragg. Essa praia, por mais de 200 anos, os moradores locais atiravam lixo na praia. Como o lixo não era simplesmente enterrado ou transportado para outro lugar. Por 200 anos, todo o lixo era levado a um pedaço da praia. Interessante que o trabalho do tempo, das ondas, do ir e vir, foi dissolvendo os papéis, foi destruindo o couro, foi destruindo o metal, foi incorporando todas essas coisas, e o vidro que era jogado fora, que ia se quebrando, pelo trabalho constante da onda de levá-lo e trazê-lo, esfregando na areia, foi transformando cada caco de vidro em pedaços como se fossem pedras de vidro, e é uma das praias mais bonitas. Eu te convido depois de terminar essa aula, digitar lá Fort Bragg, na Califórnia, praia de vidro, e você vai ver que trabalho extraordinário. Por 200 anos, o trabalho da natureza simplesmente transformou o lixo que havia sido depositado ali numa das praias mais bonitas da Califórnia. E hoje, ela é um patrimônio nacional. Você não pode visitar a praia e roubar uma das pedrinhas que está lá. É lixo, mas que foi transformado pela própria ação da natureza em obra de arte. Deus faz a mesma coisa conosco. Mesmo apesar dos nossos pecados, a partir disso Ele consegue nos levar e mostrar que a graça dele é suficiente para restaurar a nossa vida. E é isso que nós precisamos. Uma vida no Espírito é aprender que nós, não importando os nossos erros, Deus não nos condena, Deus não nos lança fora, Deus não vai pisotear aquele que está rachado. Ele não vai terminar de apagar aquele que está fumegando. A gente tem que aprender a confiar nele. Né? Na genealogia de Jesus, há um versículo que passa desapercebido.
Quando nós olhamos o capítulo número 1 de Mateus ali, nós vamos ver a maravilhosa sabedoria ágape de Deus em ação, onde ele vai citando cada uma das pessoas que fizeram parte da genealogia do Senhor Jesus. E quando ele chega ali em Salomão, ele fala que era filho, e a sua mãe se chamava Betseba. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, está vendo aquele erro do passado? Eu transformei o erro do passado em bênção. Né? É claro que houve uma consequência para Davi naquele momento, uma consequência social, um falatório, um diz que me disse, mas depois que Deus havia perdoado o pecado do relacionamento de Davi com Batseba, o filho dele se tornou herdeiro, chamado Salomão, e passou também a fazer parte da genealogia de Jesus. Deus é esse que ele transforma, né, toda forma de desespero, toda prisão, todo cativeiro, e isso ele transforma numa experiência de vida que depois é contada de geração em geração. Eu espero que essa aula tenha abençoado muito sua vida e a gente se vê na aula de número 12. Fique em paz.